Olá, meu caro aluno, olá, minha prezada aluna, muito obrigado por se conectar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso segundo módulo do curso 5 tópicos essenciais do crédito do ICMS, um curso da série Legislação Tributária Passo a Passo. Você se lembra da última aula? Estudamos que o crédito fiscal é um direito do contribuinte exercido por meio do sistema de compensação do imposto. Vimos a razão de ser do crédito fiscal, que é evitar o efeito cumulativo, o efeito cascata do ICMS, e assim manter uma carga tributária neutra e razoável para o contribuinte. Não por outra razão, o princípio da não cumulatividade é o fundamento constitucional do crédito de ICMS. Vimos então que o direito ao crédito está atrelado, está relacionado ao sistema de compensação do imposto. Mas deixamos algumas perguntas no ar, e uma delas resume-se à seguinte frase: como se creditar com segurança do ICMS? É que, como nós já vimos no módulo passado, o direito ao crédito do ICMS não é incondicional nem ilimitado. Para exercer o direito ao crédito, é preciso que você saiba que a legislação estabelece condições, vedações e restrições. E aí, nós sabemos que condições podem ser inobservadas, vedações podem ser violadas e restrições podem ser transgredidas. Nesse sentido, se o contribuinte não respeitar a legislação do imposto no que tange a esses limites e condições, ele ficará sujeito à imposição de penalidades pelo fisco, pela autoridade administrativa tributária. E é por isso que faz bastante sentido, que é bastante pertinente essa indagação. Como se creditar com segurança do ICMS? O que significa isso? Como se creditar sem correr o risco de levar uma multa, sem correr o risco de sofrer penalidades. Então, para responder a essa pergunta, o professor Dimas, para esse módulo, elaborou para você um PDF denominado 7 passos para se creditar de ICMS com segurança. Na última aula, nós vimos 5 passos de compliance para a correta apuração e pagamento do imposto. Mas nós vimos que não basta você entender de apuração e pagamento do imposto, compreender a sistemática de compensação do imposto fundamentada na não cumulatividade. É preciso também que esse crédito, esse direito ao crédito, seja exercido com segurança. E, para tanto, você tem que conhecer passo a passo o que é necessário fazer para não ficar sujeito a penalidades, ou seja, para não descumprir a legislação no que diz respeito aos limites e condições para o exercício do direito ao crédito, para não transgredir as restrições, para não violar as vedações, proibições e também para cumprir todas as condições. E por falar em condições, o tema da nossa aula de hoje será justamente as condições para o exercício do direito ao crédito. Esses 7 passos são passos muito importantes. Então, nós vamos estudá-los ao longo de vários módulos. No módulo de hoje, nós vamos nos preocupar mais especificamente com as condições para o exercício do direito ao crédito. Então, nos termos da Lei Complementar 87/96, a Lei Candir, artigo 23, o direito ao crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias, então nós já sabemos que o direito ao crédito é de quem compra, ou para o qual tenham sido prestados os serviços, ou seja, o direito ao crédito também é do tomador do serviço sujeito à incidência do imposto, está condicionado. Então, o direito ao crédito está condicionado
a idoneidade da documentação. Essa seria uma condição número 1, idoneidade da documentação. E, se for o caso, a escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação. Eu teria aqui uma condição geral número 2. Então, portanto, estudando o artigo 23 da Lei Complementar 87/96, você confirma o que eu disse inicialmente. Para o exercício do direito ao crédito, nós temos condições. E as duas grandes condições são, primeiro, a regular escrituração fiscal. A escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação. E nesse sentido, nós temos aí a primeira grande condicionante para se exercer o direito ao crédito. Escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação. Vamos estudar isso? Vamos. Vamos estudar, inclusive, nesta aula, essa primeira condição. A segunda condição, a qual estudaremos na próxima aula, é a idoneidade da documentação. Idoneidade da documentação significa dizer que a operação deve estar acobertada por documento fiscal hábil. Mas antes de estudarmos a idoneidade da documentação, tema que fica para a aula 2, nesta aula o nosso tema será a escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação. Primeiramente, no que diz respeito a prazos, o parágrafo único do artigo 23 já citado, ele trata do direito de utilizar o crédito no tempo, dizendo-se que ele extingue-se depois de 5 anos. O contribuinte tem 5 anos para escriturar o seu crédito no livro de registro de entradas. É uma jornada longa, mas isso aí nos traz a figura do crédito extemporâneo. Já ouviu essa expressão? Crédito extemporâneo. O crédito extemporâneo é aquele crédito que o contribuinte não faz no período de apuração próprio, mas ele vai efetivar a escrituração desse crédito no momento posterior. E ele tem até 5 anos para fazer isso. É um prazo para exercer um direito, portanto, se trata de um prazo de decadência. Não é prescrição, Alan? Olha, a minha telepatia profética sabe que você está fazendo essa pergunta, mas o prazo para eu escriturar o crédito não é o prazo de prescrição? Esse termo prescrição diz respeito ao prazo para se ajuizar uma ação judicial. E não é o caso aqui. Aqui é para exercer um direito totalmente na esfera administrativa. Então, não é prescrição. Acontece que na prática do dia a dia, é muito comum que os profissionais da área tributária se refiram a esse prazo de 5 anos para escriturar como prescrição, porque prescrição também é um prazo extintivo. Então, eu fiz questão de colocar aqui decadência ou prescrição, só que eu coloquei prescrição entre aspas, apenas para ensinar que o termo correto seria decadência. Mas vamos aceitar prescrição, que é o do dia a dia e é talvez o que vai trazer à sua memória que você tem um prazo de 5 anos para exercer o direito ao crédito. Mas a dúvida é a seguinte, esse prazo conta de quando? Toda contagem de prazo tem um termo inicial. A lei complementar também traz esse momento, expresso no artigo 23, parágrafo único, contados da data da emissão do documento. Então, o prazo de escrituração, ele é contado da data em que o documento foi emitido pelo fornecedor daquele contribuinte que está fazendo o crédito ou pelo prestador do serviço de transporte e comunicações, ou transporte ou comunicações, daquele contribuinte que está tomando o serviço e que, portanto, tem direito ao crédito. A nossa timeline é esta aqui. O contribuinte, fornecedor ou prestador do serviço emite a nota fiscal.
A nota fiscal tem que ser emitida, é uma obrigação acessória, na saída. Precisa necessariamente ser nota fiscal? Se for uma prestação de serviço de transporte, vai ser conhecimento de transporte. Então, a nota fiscal é emitida na saída da mercadoria ou na prestação do serviço de transporte ou no fato gerador, qualquer que seja ele, o fato gerador do ICMS. Nós temos vários fatos geradores de ICMS que exigem a emissão do documento fiscal hábil. Nesse sentido, a mercadoria, se for uma mercadoria, uma operação com mercadoria, ela vai ser transportada, ela vai viajar até o destino, isso pode levar vários dias, e aí ela entra no estabelecimento. Se for serviço, quando o serviço é executado, eu posso dizer que o serviço já pode ser escriturado no livro de entradas, desde que eu tenha o documento fiscal. Então, a entrada no estabelecimento, depois tem que vir a escrituração. Para essa escrituração, nós temos um prazo, porque senão vai acontecer a extinção do direito ao crédito. Essa extinção do direito ao crédito, você sabe que é a decadência, o prazo para a escrituração extemporânea. Esse prazo é de 5 anos e não conta da entrada no estabelecimento e não conta também da escrituração, obviamente, porque nós estamos falando justamente do prazo para a escrituração. Então, conta de quando? Exatamente do momento definido no artigo 23, parágrafo único, lá da emissão da nota fiscal, eu conto 5 anos. Então, você vê que é muito importante saber que o prazo para a escrituração extemporânea conta lá da emissão da nota fiscal, porque se eu contar da entrada no estabelecimento, eu estarei contando de um momento posterior e estarei contando errado, e se eu escriturar o documento lá no limite, lá no último dia dessa contagem, eu já vou escriturar o documento com o meu direito ao crédito totalmente extinto, porque eu deveria ter feito a escrituração contando lá de trás, ou seja, da data da emissão do documento fiscal. Importante ressaltar para você que essas normas aqui estão previstas na Lei Candir, na Lei Complementar 87/96. Mas a Lei Complementar 87/96 é a diretriz nacional que deve ser observada nos termos da Constituição Federal por todas as legislações estaduais. Então você vai encontrar essa norma idêntica, repetida, veiculada nas leis estaduais e nos regulamentos do ICMS dos estados e do Distrito Federal. Bom, então a escrituração tem que ser feita no prazo, o prazo é esse, mas também tem que se observar as condições para a escrituração. E essas condições nós vamos ver ao longo de todo esse curso. Aliás, já as estamos estudando. O sistema de compensação já nos traz muitas dessas condições, a necessidade de que eu tenha uma operação ou prestação anterior com débito do imposto, é uma condição, com imposto destacado no documento fiscal hábil, e também nós temos condições específicas, formais, do próprio livro de registro de entradas. Como que eu faço a escrituração no livro de registro de entradas? O que deve conter essa escrituração? Quais os campos do livro de registro de entradas que hoje estão lá no SPED? Os campos do livro de entrada hoje estão todos lá no Sistema Público de Escrituração Digital, na EFD, na Escrituração Fiscal Digital do Contribuinte. Entre outras tantas condições. Por exemplo, você vai observar que material de uso ou consumo não dá direito a crédito. Nós vamos ver também a questão das operações subsequentes. Já adiantamos isso no finalzinho do módulo número 1 e vamos nos aprofundar em módulos adiante a questão que diz respeito às operações de saídas e prestações de serviço do contribuinte que são isentas ou não tributadas. Elas sempre dão direito ao crédito, há circunstâncias em que o crédito é vedado, outras em que ele é permitido. Então, essas condições para exercer o direito ao crédito, nós vamos estudar ao longo dessas aulas. Na aula passada, por exemplo, você viu no passo a passo, cuidadosamente elaborado pelo professor Dimas, como que funciona o livro de entradas, os campos do livro de entradas. Ele trouxe para você uma imagem do livro de registro de entradas. Nas aulas que vem por aí, nós vamos ver muitas outras, portanto,
condições para a escrituração dos documentos fiscais e consequente exercício do direito ao crédito. Mas hoje ficamos por aqui. Na próxima aula, nós estudaremos a segunda condição, a segunda grande condição, a condição geral para o exercício do direito ao crédito, que é a idoneidade da documentação. Até lá!